Foi muito da hora quando a história do Evil Morty apareceu. Essa foi a primeira coisa que mostrou que nesse desenho poderia ter uma intensidade bem grande em relação à história, porque antes disso nós não sabíamos de nada, eram apenas aventuras que estavam acontecendo ali e nada além disso. Esse foi o momento em que as pessoas começaram a dar mais atenção a um possível vilão que estava aparecendo. E isso aconteceu no episódio Contatos Imediatos da primeira temporada, e foi aí que nós descobrimos que além do universo poder ser explorado pelo Rick, ele também poderia ir para outras dimensões que tinham outras versões dele. E como as linhas do tempo são praticamente infinitas, existem muitos Ricks que decidiram criar uma espécie de governo para poder lutar contra todos aqueles que têm algum tipo de rixa contra eles. E esse governo foi chamada de Cidadela dos Ricks. É praticamente impossível de se entrar lá não sendo um Rick ou não sendo um Morty. É muito difícil mesmo. E com essa aparição que aconteceu do Evil Morty na primeira temporada, foram criadas muitas teorias sobre o futuro e o passado dele. Todo mundo quer saber o porquê ele é desse jeito. Ele criou um plano muito bem elaborado contra o nosso Rick. Ele matou Ricks de várias dimensões e jogou toda a culpa no Rick que nós conhecemos. Se as teorias estiverem certas e esse Morty for o Morty da abertura, que era o Morty do Rick original, aí sim eu dou razão pra ele, e ele foi muito esperto em ter botado a culpa toda no Rick, porque o Rick deixou ele pra morrer na abertura por aqueles sapos gigantes. Vocês lembram? Então o plano dele foi muito bem elaborado. Ele matou Ricks de várias dimensões e jogou toda a culpa no Rick que nós conhecemos. Isso foi genial da parte dele. O legal é que ele parece ser muito inteligente, podendo até se comparar com o Rick, porque ele foi capaz de fazer aquele clone que era controlado por ele remotamente. Ele consegue se camuflar na multidão com uma facilidade tremenda, porque se acontecer alguma coisa, como foi o caso, vão jogar a culpa no Rick, porque os Ricks que são inteligentes e não os Mortys. No momento em que os Ricks da Cidadela descobriram que aquele Rick se tratava de um clone robô, eles se perguntaram quem estava controlando ele, mas nem passou pela cabeça deles que poderia ser o Morty, porque eles realmente não dão muita atenção para um simples Morty. É só mais um Morty e nada mais, para eles um Morty não é inteligente. Então um Morty acaba sendo uma camuflagem perfeita, porque ninguém vai desconfiar de um simples Morty. E depois dessa apresentação do Evil Morty, ele só voltou a aparecer na terceira temporada no episódio Rick da Confusão, onde ele se candidatou a novo presidente da Cidadela depois que o Rick destruiu o lugar todo e também matou o conselho geral da Cidadela. Nesse episódio inteiro, ele parecia ser um cara muito carismático e que sabia conversar com as pessoas, porque ele tem muita lábia, então ele sabia o que ele estava fazendo. Logo de cara, não dava pra saber se ele era o Evil Morty ou não, mas só que quando ele ganhou, aquele Morty que fazia campanha pra ele acabou descobrindo a real natureza dele e foi morto pelos Ricks que eram seguranças do Evil Morty. Mas assim que ele assumiu o poder na Cidadela, ele já começou a mudar tudo que tem lá, começando diretamente pelos Ricks que estavam contra ele. Ele matou todos sem nenhum problema e mandou jogar pra fora da Cidadela. Foi uma cena bem pesada para a continuação da história do Evil Morty, e foi muito legal. Mas agora, nós chegamos no momento em que essa história pode ter uma continuação, porque no primeiro episódio da quarta temporada, eu acredito que nós fomos apresentados ao que o Evil Morty está fazendo diretamente da Cidadela. Quando o projeto Fênix do Rick começou a entrar em ação, o Rick foi clonado por diversas realidades alternativas, porque assim que ele morria, ele era clonado em uma realidade diferente. A maioria das realidades que o Rick apareceu eram totalmente tomadas pelo fascismo. Não era apenas uma ou duas realidades, porque geralmente essas coisas podem acontecer mesmo, como por exemplo a realidade em que o Hitler curou o câncer. Isso foi dito no próprio desenho. Mas praticamente todas as realidades que o Rick apareceu nesse episódio eram totalmente tomadas pelo fascismo. Então, por hora, eu cheguei à conclusão que isso possa ser obra do Evil Morty, em estar tentando tomar o controle de todas as realidades, sendo o Morty central. E isso no próprio episódio, o Rick da outra dimensão, que é uma vespa, acaba falando que o Morty tá entrando em uns fóruns meio estranhos. Então eu acredito que isso seja porque o Rick já estava falando de fascismo antes dele conversar com o próprio Morty da outra dimensão. Então eu acredito que tem alguma coisa a ver ali com o Evil Morty.
Se essas realidades alternativas em que o Rick foi clonado tiverem algum tipo de conexão com a Cidadela, pode ter certeza absoluta que nós vamos ter uma história muito mais complexa do que a gente estava imaginando. Agora pode ser que o Evil Mori apareça mais vezes, apareça com mais frequência para mostrar como está sendo a vida de um ditador, porque o Evil Mori tá na cara, ele é um ditador, ele falou que tá na hora da ação, matou todo mundo e boa, ele manda em tudo agora. E aqui fica a grande pergunta do negócio, por que ele tá fazendo isso? E quem é o Rick original dele? Por ele ter armado todo aquele esquema da primeira temporada, eu acho que ele é o Mori original do nosso Rick. Tomara que nessa segunda parte da quarta temporada chegue com mais algumas explicações pra gente, que vai ser muito interessante. Então eu pergunto pra vocês agora, vocês têm alguma noção do que tá acontecendo e vocês acham que o Evil Mori possa ser do nosso Rick? Ou ele simplesmente escolheu o nosso Rick aleatoriamente e fez tudo o que tinha pra fazer só pra jogar a culpa em alguém? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, até o próximo vídeo e eu fui!